A única coisa que eu fazia e tentava cumprir ali era fazer o básico. Dizer que homens, mulheres... ou melhor, que mulheres, pessoas pretas e LGBTs precisam ter os mesmos direitos que todo mundo. Precisa de equanimidade. O meu discurso se resumia a isso, no fim das contas. E falando disso, eu era... Não vou dizer a pessoa mais odiada do Brasil, mas eu tava no top 10, provavelmente, ali. Naquele ano específico de bolsonarismo muito forte. Era meio louco, porque eu não conseguia enxergar, assim, tipo, mas o que eu tô falando demais pra ser considerado radical aqui? Tipo, que minha amiga trans pode usar o banheiro feminino? Tipo, é muito louco. Assim, as pessoas não praticavam exercício de alteridade, assim, de se colocar no lugar do outro ali. Até hoje não praticam, né? Tipo, eu escrevi um texto no BuzzFeed no ano passado, que era meio que um texto em alerta sobre isso. Tipo, falam tanto de banheiro, de LGBTs usando banheiro, porque vai abusar de criança, vai assediar não sei quem. Tipo, a maior parte das crianças assediada é assediada por... Dentro de casa. Dentro de casa, por alguém muito próximo, heterossexual, visto como heterossexual. E aí eu escrevi um texto dizendo assim: meu abusador da infância tem Alzheimer, mas eu lembro de tudo. E mesmo contando a minha história de abuso... Veio gente dizer, tipo, mas por que expor isso agora? Por que expor ele agora? Ele já tá com Alzheimer, a vida já puniu. É uma coisa muito doida. A gente vive num mundo muito doido. A vítima se transforma em algoz e foda-se, né? E acontece muito comigo. O erro é seu. Acontece muito comigo, assim. E isso é real? Você foi abusado mesmo? Sim, sim. Acho que é muito comum, na verdade, no mundo de hoje. Não só com LGBTs, com mulheres também, assim. Várias histórias. Mas sim, eu fui uma criança que sofreu muito abuso. E eu não tô falando de abuso psicológico, não. Assim, me roubaram a minha primeira vez, por exemplo. Era sempre muito constrangedor quando tinha brincadeira de verdade ou consequência, assim, que você viajava com um primo, ou com um amigo. Qual foi sua primeira vez e tal? Como foi sua primeira vez? Eu não lembro. Ou tinha que inventar alguma, assim, sabe? Tipo, porque não lembro mesmo, assim. Qual é a primeira vez que conta? A do meu abuso dos 8, a do meu abuso dos 12 e do meu abuso dos 13. É tipo assim. Caramba. Então, é meio... É um assunto que veio muito pra mim na minha vida no último ano, assim, que eu achava que eu tava muito bem resolvido. Por ter tratado na terapia de várias maneiras. Mas aí, quando parei pra pensar de verdade, assim, eu descobri o quanto eu me culpava ainda por isso, e o quanto muita gente se culpa pelo abuso que sofre, porque, imagina, eu sendo uma criança afeminada, como sempre fui, claramente estava ali pedindo pra isso, né? De alguma maneira ou de outra. Então, tipo, cala a boquinha que senão eu vou contar pro seu pai e pra sua mãe. Porque você é gay, porque você é bicha. Então tem sempre um pressuposto nisso. Tá acontecendo porque você é o errado nessa situação. E até eu entender que com 13 anos, quando eu tava sendo abusado pela última vez, isso não era... voluntário da minha parte, demorou muito mesmo, porque eu comecei a fazer as matemáticas das coisas, sabe? Tipo, eu lembro que eu tava na 7ª série, eu já tinha 12 anos, mais ou menos, e os meninos falavam de punheta, e eu não sabia o que era punheta, mas eu já tinha transado, quer dizer, já tinha sido abusado 2 vezes. Então, não era pelo meu prazer, não é que eu chegava lá em algum lugar e era super bom. Era horrível. Não conseguia sentar, não conseguia ficar bem. Tinha medo, tá doente. Tinha medo de ir pro inferno. E nem falava isso com ninguém. Não, tinha medo de ir pro inferno. E lembro que eu não sabia o que era punheta, e os meninos falando. Na 7ª série, eu perguntando pros meus amigos o que era punheta, já tendo uma vida sexual ativa mesmo contra a minha vontade, e eles rindo da minha cara, porque achavam que eu tava brincando, até que alguém chegou pra mim e falou, não, punheta é isso, isso e isso. Eu, você jura? Caramba. Aí fui eu pro banheiro tentar tocar a minha primeira punheta, foi horrível, meu pau amanheceu inchado no dia seguinte, não tive prazer nenhum, porque esqueceram de me dizer que eu precisava, sei lá, fantasiar com algo. Eu só brincava de Cavaleiros do Zodíaco no banho, era isso a minha vida, assim, então... Pô, Fifito, que... Quando a gente lida com esses traumas, assim, ao longo da vida, e a gente vai encontrando situações de abuso psicológico, como foi na Jovem Pan, como é receber uma ameaça de morte, ou como é receber bullying na internet, você é colocado nesse mesmo lugar de sempre. Você tá partindo do seu erro, você tá errado pra caralho, e porque você tá errado, você merece apanhar pra caralho.
Você tá sofrendo só as consequências do que você procurou. Eu tô sofrendo as consequências de ser bicha. Eu tô sofrendo as consequências de ser feminado. Eu tô sofrendo as consequências de querer ter os mesmos direitos que os outros, imagina. Ou de querer que a minha amiga trans use o mesmo banheiro que as mulheres. Mas como que a gente avança pra isso? Para as novas gerações não passarem pra isso? Cara, é só falando sobre isso? primeiro tem que ter educação sexual e as pessoas entenderem que educação sexual não é ensinar a transar, né? Claro que não. É basicamente ensinar que você é dono do seu corpo. Que você tem que entender que você não pode ser tocado de qualquer jeito. Muitas dessas coisas, desses abusos, começaram como brincadeira, assim. E eu tenho certeza que pessoas da minha família testemunharam coisas que consideraram brincadeira e não eram. Assim, a criança precisa aprender a se defender desde cedo e a saber o que não é normal. Mas eu acho que tem que ter muita conversa mesmo, assim, com família. E eu acho que a gente precisa parar de confiar em pessoas que a gente acha insuspeitas, sabe? Porque o foco tá sempre no bode expiatório. Toda eleição é aborto, maconha e gay, né? Putz, tem que escolher nesse quiz o que é que vai virar de plataforma conservadora. E nessa última também, religião também, né? Então. O gay normalmente acaba virando isso, então acaba virando pedofilia, como se uma coisa fosse atrelada à outra e não é, quando a maioria dos pedófilos é dito heterossexual, inclusive. A gente precisa parar de procurar culpa no que a gente não conhece, sabe? As pessoas não conhecem a comunidade LGBT e atrelam ela à promiscuidade e a drogas ou música pop ou balada ou qualquer coisa que seja. Não que música pop e balada seja ruim, tá, gente? Tô tentando pegar estereótipos aqui, pelo amor de Deus. E não tô comparando uma coisa com outra. E não para pra pensar no que é a vivência. Assim, a vida é muito comum pra todo dia a dia, mundo. pagar boleto, é medo de ser mandado embora, é medo de pé na bunda. Exato. Essa coisa e normal. o medo extra de apanhar na rua, de não sobreviver. Tem esse medo extra. Acho que é só entender essas vivências, assim. Essas vivências são muito mais comuns do que você imagina. E quando eu digo comum igual à sua vida. A vida de um LGBT não é muito diferente da vida do outro, não. Ela é diferente no sentido de gente cretina infernizando ela. O que você falou é o real mesmo. Não é diferente, cara. É muito parecido. É todo mundo humano, com os mesmos medos, com as mesmas motivações, e é isso. A gente só não tem os mesmos direitos ainda. E precisa ter. Inclusive, castigos tem que ser igual. Casamento gay tem que ser permitido. Porque só a gente vai sofrer com isso.